Brasil, eu sou a Carol do Café com Clássicos. Enquanto a gente conversa, eu vou aqui preparando meu cafezinho. O vídeo de hoje é uma conversa mesmo, não é resenha. Por quê? Tava a fim de dividir uma coisa com vocês já tem um tempinho. Tem uns dias, umas 3 semanas mais ou menos, que me apareceu um Reels de uma produtora de conteúdo literário também. Não a conheço, não a sigo, mas o tema do Reels foi muito instigante. Era respondendo a um hate, na verdade, uma mensagem nada amigável, né? Mas não para com a moça em si, mas para com a literatura. Falava que não lia romance porque não via utilidade, não era útil para ele. Claro que não exatamente com essas palavras, né? Parecia mais uma frase meio passivo-agressiva, enfim. E, bom, a moça responde, né, a essa mensagem dizendo que sim, concorda, porque ele fala que não vê utilidade na literatura, sendo que ela trabalha com livros. E eu também concordo. Veja, quando a gente fala de utilidade, a gente já pensa na utilidade prática para o nosso consumo, né? Ou seja, qual a utilidade, finalidade dessa caneca? É eu colocar o café e beber. Qual é a finalidade, a utilidade de uma caneta? Escrever. Entende? Então, as pessoas acabam vendo formas de arte, vamos falar da literatura, né? Que é o nosso nicho, buscando uma utilidade prática. A partir do momento em que essa utilidade ela não é localizada, ela não é identificada, ela é descartável. Então, eu comecei a realmente repensar os motivos pelos quais as pessoas passam a ler. Eu comecei a ter uma reflexãozinha sobre isso, inclusive me perguntando se eu por acaso lia na intenção de buscar uma utilidade prática para aquilo que eu leio, tá? E ficou nisso. Só que não muito tempo depois, questão de poucos dias, me apareceu um post de um artista, entre muitas aspas. Isso ocorreu em 2021, se não me engano. É um artista italiano que tinha vendido sua arte por 90 mil. E essa arte é uma escultura invisível. Eu vou pesquisar aqui para vocês. Encontrei o nome do artista. Salvatore Garau. Desculpa aí meu italiano. Vendeu uma escultura invisível chamada Lo Sono, quer dizer, eu sou, por cerca de 93 mil em um leilão. Eu não sei de quem eu mais tenho na raiva, né? Porque raiva é um sentimento muito primitivo. Mas eu fico indignada, não sei se fico mais indignada com a cara de pau do dito artista de vender uma arte invisível, dependendo, né? Diz que a arte depende da imaginação do artista e do comprador, veja. Ou se eu fico mais indignada com o ser humano que gasta 93 mil em nada. Tá, Carol, e o que é que isso tem a ver com literatura, com livros, que é o que você fala aqui no canal, afinal de contas, né? Bom, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma literatura infanto-juvenil chamada A Roupa do Rei, né? A Roupa do Rei conta a história justamente de 2 vendedores que vão até um determinado reino vender um tecido nunca antes visto para o rei. Um tecido invisível. E o rei fica, né, maravilhado com aquele tecido único, nunca antes visto. E agora ele tem acesso, então ele tá vendo ali o nada mais, né, provavelmente usou da imaginação, como é o caso aqui do artista, e usou a sua nova roupa numa festa que teria, né, no seu reino. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, tá? Senão vai esfriar. E ele vai com essa nova roupa para a sua festa. Muito bem. As pessoas estão ali, perplexas, em ver o rei, né? Aquelas coisas lindas de fora. Mas não falam nada, né? Inclusive, quando o rei vai falar sobre a sua roupa, as pessoas falam, oh, tá muito elegante. Mas que tecido mais macio, coisa mais linda. Bom, até que aparece uma criança que não tem filtro, não consegue
discernir o que, eita, eu preciso simplesmente acolher aqui, porque parece que o rei não está tão certo da cabeça, né? E simplesmente grita o óbvio que todo mundo está vendo: o rei está nu. Quando eu tive acesso a esse texto, eu não deveria ter mais que 8 anos. Eu tinha entre 6 e 8 anos. E eu acho que foi também uma adaptação da história original, porque estava contido no livro didático da escola. E tinha no máximo 4 páginas, essa historinha. Só sei que eu amei aquela história, porque eu achei engraçada e achei absurda. Sabe aquelas histórias fantásticas que falam assim, gente, isso aqui não existe, né? Provavelmente uma alegoria para algo, provavelmente para fazer rir, né? Porque eu lembro que a criança fala no final: o rei está nu, nuzinho da Silva. E então, eu acredito que por conta disso seja uma adaptação, porque é um termo que a gente usa aqui no Brasil, né? Nuzinho da Silva, ou alguma coisa da Silva, enfim, para abrasileirar mesmo. Bom, só sei dizer que na época com certeza teve questões de interpretação de texto, só que eu achei que aquilo ali não condizia com a realidade. Na concepção de uma criança, a gente não consegue imaginar que no mundo real, né, fazendo uma leitura da realidade, é inconcebível ver o rei nu, né? A gente pode usar o rei nu para qualquer coisa, gente, como no caso, uma escultura invisível. E o ser humano ainda pagar 93 mil reais para aquela escultura. O dinheiro é seu, faça o que você quiser, mas enfim, seja mais inteligente usando. Bom, continuando. Então eu achava impossível, né, fazendo uma leitura da realidade na minha cabecinha de criança na época, que realmente houvessem reis nus por aí e pessoas simplesmente fingindo não ver as coisas penduradas. E tem pessoas que, além de não falar que o rei está nu com medo de serem, sei lá, sancionadas pelo rei, mas porque concorda em ver o rei nu. E o que essa história tem a ver com o que eu falei anteriormente sobre o rapaz que não via utilidade na literatura? Veja, por conta de um conto adaptado, não era o conto original, como eu falei já. Na minha infância, eu nunca usei esse termo, o rei está nu, dificilmente. Só que eu comecei a resgatar esse termo, porque eu lembrei deste conto. Este conto ficou guardado comigo. E quando eu percebi que realmente o rei está nu em tantas outras situações, né? Ou seja, nesse caso da escultura, uma escultura invisível e todo mundo, né, que paga de intelectual nossa arte contemporânea, arte moderna, coisas do tipo. Ou então, vamos para a nossa seara, né? Vamos para o nosso nicho, literatura, de uma escritora brasileira que agora, né, diante de alguns leitores, é tida como sua obra, no caso, um clássico moderno, né? Everything is River. Não adianta, o rei está nu, mas todo mundo ama ver o rei peladão. Não adianta quantas pessoas tenham coragem de dizer que o rei está nu, né? Eu sou aquela que fala que o rei está nu e, enfim, lide com a verdade. A verdade está escancarada nos seus olhos. Se a pessoa falar que a verdade que já está ali, né, é só a confirmação. Só que verbalizá-la, eis é o problema, né? A verdade está ali, escancarada nos olhos de todo mundo, mas todo mundo finge não ver, né? Todo mundo se finge de cego por medo da verdade. E voltando ao primeiro assunto, né, sobre a literatura não ter utilidade. Realmente, ela não tem utilidade prática. Se você for pensar em uma utilidade material da coisa, né? Realmente, a literatura não tem, mas ela te abre os olhos para uma leitura da realidade ao seu redor. É para isso que serve a literatura. Ela não... Algumas, né, te fazem esquecer um pouco aquela dureza da vida. Mas tem umas que a escancara com elegância, com humor muitas vezes. Isso é maravilhoso. Eis o poder da literatura. Então, assim, se você for pensar numa utilidade material limitada, realmente a literatura não é para isso. Ela é infinitamente mais. Ela transcende o material. E eu poderia citar tantos outros livros esse ano, né, que estão frescos na minha memória, mas eu quis usar esse exemplo, né, do A Roupa Nova do Rei, ou A Roupa do Rei, né, esse conto infanto-juvenil, por conta desse acontecido recente e porque eu não tive mais outro contato com esse conto, senão na minha infância, e ele ficou guardado comigo, entre tantos outros contatos que eu tive com literatura infanto-juvenil por conta da escola. Geralmente eram adaptações, porque estavam contidas no livro didático.
Mas para você ver o impacto, eu não tinha conhecimento, uma concepção dessa realidade para além daquela história, né, satírica, né, com uma pitada de humor, uma pitada de ironia. Mas agora, já adulta, eu vejo, o rei está nu. E ao contrário do que acontece no conto, pelo que eu me lembro, pelo menos da adaptação, repito, as pessoas realmente acolhem a verdade dita por aquela menininha, né, que fala, o rei está nu. E aí? Ela até ri na historinha e tal. E todo mundo realmente, gente, realmente o rei está nu. E o rei acolhe aquela verdade. Só que no mundo real, infelizmente, não é sempre assim que acontece, não. Muitas vezes você verbalizar a verdade que está diante dos olhos de todo mundo, você pode ser penalizado, vou dizer algumas verdades. Eis o motivo pelo qual, além de eu gostar muito de literatura, né, que eu faço uma listinha de livros infanto-juvenis para tanto reler, né, ser aquele conforto pro nosso coraçãozinho depois de, sei lá, ler essa pedrada aqui, tanto para os meus filhos, né. Pretendo fazer uma bibliotequinha para meus bebezinhos quando eles estiverem aqui. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. É uma conversa, né, sobre isso. Me conta aqui nos comentários o que é que você acha. Antes de me despedir, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Vou deixar aqui o link da Amazon e o link do Telegram, onde eu compartilho promoções todos os dias. Inclusive, estamos na Esquenta Black Friday da Amazon. E da Sedet também, vou deixar aqui meu cupom para que vocês adquiram no site da Sedet. Acesse também o link do Apoia-se, que eu vou deixar também na descrição. Olha ali os níveis de apoio e as recompensas, veja o que mais se adequa a você. Até o próximo vídeo com mais café e clássicos.